Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu vou contar pra vocês a história da espingarda automática de combate Atchison Alta-Assault 12, popularmente conhecida como AA-12, cujo projeto pareceu bastante promissor, mas acabou esbarrando em alguns obstáculos graves, que acabaram impedindo o seu sucesso entre os militares e o mercado civil. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da AA-12 começou em 1972, quando o engenheiro norte-americano Maxwell George Atchison quis desenvolver uma espingarda calibre 12 que fosse capaz de um alto poder de destruição por conta de uma cadência automatizada de disparos. Com isso, naquele mesmo ano, criou um protótipo que, visualmente falando, se assemelhava bastante com o fuzil de assalto M16A1, onde então a arma foi batizada como AA-12. O principal objetivo do armamento era o de combate em ambientes urbanos de alta proximidade e a realização de emboscadas de curto alcance. Para que isso fosse possível, usando uma arma confiável, todo o seu mecanismo interno foi feito com peças robustas e de simples operação. As forças armadas norte-americanas naquele período estavam em combate na Guerra do Vietnã, e quando a espingarda AA-12 foi apresentada ao alto escalão do comando militar, foi sumariamente rejeitada, sob a alegação de que era uma arma volumosa demais para uma espingarda e que o seu modo automático de disparo não adiantava de muita coisa, já que o alcance continuava limitado como o de qualquer outra espingarda. Se fosse para ter armas automáticas, que fossem fuzis, e se fosse para ter uma espingarda, as que já eram usadas pelas tropas cumpriam perfeitamente o seu papel. Diante disso, foi constatado que a AA-12 tinha pouca serventia num conflito como aquele que os americanos enfrentavam no momento. Quando a arma foi oferecida às forças policiais e agências de segurança regionais em geral, também não teve uma boa recepção, pois afirmavam que a arma era poderosa demais para as situações cotidianas que os agentes tratavam. E mesmo em uma troca de tiros, a preferência seria pelo uso das espingardas tradicionais ou pelas carabinas, que já faziam parte do arsenal das corporações. Então, nesse caso, também não valia a pena gastar dinheiro adquirindo esse novo armamento, já que ele quase nunca seria usado em combate. Já no mercado civil, a população teve o pensamento parecido com o das forças policiais, dando preferência às espingardas comuns ou aos fuzis e carabinas. O fato dos militares não aceitarem o armamento acabou contando bastante no baixo interesse pela população na AA-12. Então, após mais de uma década tentando vender a sua arma no mercado civil e militar, Maxwell Atchison se deparou em 1986 com a lei norte-americana que proibia a aquisição de armas unicamente automáticas pela população, fazendo sobrar assim somente os militares como opção de venda, mas esses já haviam definido totalmente que a AA-12 não era interessante para eles. Sendo assim, em 1987, Maxwell vendeu os direitos de fabricação dessa espingarda para a empresa Military Police Systems Incorporation, cuja sigla é MPS. A partir daí, durante 18 anos, o projeto da AA-12 foi revisado em detalhes, e nada menos que 188 mudanças foram executadas na arma, fazendo com que a mesma ressurgisse no ano de 2005, mantendo o nome de AA-12, porém com um apelido informal dado pela própria MPS, que era de Sledgehammer, que significa marreta em português. O seu sistema de ação, que na primeira versão da arma era o blowback, passou a ser o de pistão a gás de curso longo, o mesmo usado em fuzis como o AK-47 e o M1 Garand. O seu ferrolho funciona de forma aberta, e a arma aceita todos os tipos de cartuchos, tanto os letais, os quais se incluem os incendiários e explosivos, como os menos letais, popularmente conhecido como não letais. Inclusive, aqui no canal eu tenho 2 vídeos falando sobre todos os principais tipos de cartuchos usados nas espingardas. Um deles fala só sobre os cartuchos letais, e o outro fala só sobre os cartuchos menos letais, bastante usados inclusive no controle de tumultos e recaptura de prisioneiros. Basta clicar no card que está aparecendo na tela nesse momento que você vai parar direto no vídeo sobre cartuchos letais, ok? Mas por enquanto termina de assistir esse vídeo aqui. Bom, para garantir a resistência da estrutura da arma, seja contra oxidação ou contra quebras físicas mesmo, todo o chassi interno dela, que fica por dentro de uma capa feita em polímero, é feito em aço inox. E uma outra peculiaridade é que a MPS afirma que o sistema de absorção usado na AA-12 reduz em torno de 90% o recuo sentido no ombro do atirador durante os disparos. Segundo eles, isso se deve ao sistema de molas recuperadoras muito bem calibradas, que, em conjunto com um bloco de gases, fazem uma espécie de
contrabalanço na arma durante a detonação do cartucho, deixando a espingarda com um nível de precisão muito acima do normal. A fábrica se orgulha em afirmar também que os seus mecanismos internos são tão resistentes e bem acabados que a limpeza da AA-12 só precisa ser feita a cada 10.000 tiros, o que certamente é uma margem de manutenção extremamente alta. O seu regime de disparo é unicamente automático, mas o operador consegue improvisar um modo semi-automático se tiver um bom controle na hora de apertar o gatilho. Infelizmente ainda não existem representações em 3D para a AA-12, então no vídeo de hoje não vai ser possível mostrar o funcionamento interno dela sem correr o risco de ferir as regras de direitos autorais aqui da plataforma, ok? Além da versão padrão, a MPS inseriu no mercado também a versão com um cano curto, onde essa peça tem 33 cm, tornando a arma um pouco mais portátil em ambientes mais confinados. No ano de 2018, a empresa também norte-americana Sol Invictus adquiriu a licença de produção da AA-12 e criou uma versão unicamente semi-automática e que funciona com seu ferrolho fechado, ou seja, permitindo que qualquer cidadão possa comprar a arma, que custa na faixa dos $3.500. Além de manter a qualidade na sua construção, essa versão vem com um trilho Picatinny instalado no lugar da alça de mira, permitindo ao atirador que qualquer mira holográfica pequena possa ser instalada de maneira a ajudar na precisão dos disparos, principalmente nos casos dos cartuchos de balote único. Alguns de vocês devem ter percebido ao longo do vídeo que o projeto da arma parece bastante interessante, ainda mais por conta do seu alto poder de destruição associado a uma robustez impressionante na sua estrutura e funcionamento. Os jogos eletrônicos e os filmes de ação sempre mostraram essa espingarda como uma arma fenomenal e indispensável a todos que fossem entrar em combate no curto alcance. Isso naturalmente gerou um desejo em grande parte dos fãs de armas pelo mundo. Mas nesse caso, por que a AA-12 tem um número absurdamente baixo de vendas? Bom, logo de cara o projeto sofreu dois grandes baques. O primeiro foi por conta da rejeição por parte das forças armadas e policiais do país. Só isso já reduziu a credibilidade em meio aos consumidores que não têm o costume de pesquisar em detalhes sobre o projeto da arma, a sua construção interna e coisas desse tipo. O segundo foi a instauração da Lei de 1986, que bania as armas unicamente automáticas em quase todo o território americano, o que efetivamente suspendeu a disponibilidade de compra da AA-12 por qualquer atirador civil. Quando a arma voltou a ser comercializada em 2005, se mostrou igualmente desinteressante para as forças armadas, pelos mesmos motivos apresentados na década de 1970 e 80. Com a chegada da arma no mercado civil em 2018, talvez a AA-12 possa encontrar algum espaço por conta da propaganda feita pelos filmes e jogos eletrônicos. Em todo caso, no presente momento, a arma só continua fazendo sucesso mesmo entre os não consumidores de armas. Por mais inusitado que isso pareça, se vocês perceberem, o projeto da AA-12 parece ser poderoso demais para o mercado civil e deixa a desejar ao mercado militar, mantendo essa arma em uma espécie de limbo que não parece muito promissor nem para Military Police Systems e nem para Sol Invictus. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar o modelo da MPS do ano de 2005, que é sem dúvidas o mais popular em todo o planeta. As informações dessa arma são as seguintes: o peso dela descarregada é de 5,2 kg, o comprimento total da arma é de 96,6 cm, o comprimento do cano é de 45,7 cm, o cartucho usado é o de calibre 12 e ele pode ser municiado com todos os tipos de cartucho que as espingardas tradicionais usam. A capacidade do carregador pode ser de 8 cartuchos no carregador tipo caixa, ou então 20 e 30 cartuchos nos carregadores do tipo tambor. A cadência de disparos pode variar entre 300 e 450 tiros por minuto, dependendo do tipo de munição usada. A velocidade dos projéteis, no caso de um cartucho de balins comuns, é de 350 metros por segundo, e o alcance operacional é de 50 metros com um cartucho de balins, 100 metros com um cartucho de balote único e 200 metros com um cartucho de carga explosiva, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!